Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos falar do livro de Levítico, capítulos 23, 24 e 25. Nós vamos comentar sobre algumas festas que Deus instituiu, explicou ao povo, tudo para ensinar algo importante. Deus é um Deus festeiro, um Deus de alegria, mas Ele também queria apontar um significado. Inclusive, todas estavam mostrando, apontando Jesus, o Messias, o Salvador. Primeira festa era a festa da Santa Convocação, em que semanalmente eles deveriam separar o 7º dia. Então eles trabalhariam 6 dias, fariam tudo no dia a dia normal, mas no 7º eles deveriam descansar, o dia do descanso. Apontava o quê? Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Senhor soberano, que fez tudo em 6 dias de forma muito maravilhosa e no 7º dia Ele descansou. No verso 5 do capítulo 23, fala sobre a festa da Páscoa, a festa anual da Páscoa. E nós, quanto cristãos, conhecemos muito bem essa festa e também a celebramos. Aqui, o povo de Israel estava sendo ensinado a lembrar que eles foram libertos das mãos de Faraó. Eles foram então tirados da terra do Egito e agora não eram escravos mais. Então eles celebravam a Páscoa por isso. Era uma festa de celebração por causa da libertação que Deus deu a eles. Cada elemento, por exemplo, da mesa de Páscoa estava lembrando a vida difícil e amarga do passado deles de escravidão e que agora eles eram livres. Se nós também fizermos essa ponte com a nossa vida hoje, com a nossa Páscoa hoje, nós vamos entender que Jesus também nos libertou, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado, do passado, das coisas ruins, da nossa vida passada, e nos deu liberdade, nos transportou para a sua maravilhosa luz. E o Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado por nós, com o seu sangue, tirou o pecado e nos libertou. Então, Cristo hoje é a nossa Páscoa. No verso 10, fala da festa das primícias. Quando eles chegassem à terra de Canaã, a terra prometida, eles deveriam levar o melhor da colheita. Trabalhariam, semeariam, mas o melhor eles deveriam levar ao sacerdote. E também levariam um cordeiro para ser sacrificado. A primícia, o melhor. Jesus é a primícia de Deus. Foi o melhor que Deus tinha, o seu Filho único, primogênito. Ele ofereceu por nós. O que nós temos oferecido, levado a Deus, eu quero que a gente pense hoje. Temos oferecido ao Senhor a primícia, o primeiro, o melhor do nosso coração, da nossa oferta, da nossa vida, da nossa adoração, do nosso tempo. Então eu quero te fazer um convite. Ofereça a sua primícia de tudo que você é, de tudo que você tem a Deus, porque Ele ofereceu o melhor dele. Cita também a festa de Pentecostes. Penta significa 5, 50. Então, 50 dias após a ressurreição de Cristo, houve o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Aqui pede que eles oferecessem uma oferta de alimento ao Senhor, que está escrito em Levítico 23, 15 e 16, ou seja, está apontando para, lá em Atos, o derramamento do Espírito Santo. E também tem aqui o dia anual da expiação, que nós já falamos. No vídeo anterior, nós comentamos sobre o ano da expiação, o dia da expiação, essa celebração, que era um dia no ano em que o sacerdote tiraria os pecados do santuário. Então, como o sacerdote sempre fazia os sacrifícios ali, pelo perdão de todo o povo do arraial, supostamente estavam ali, acumulados no santuário. Mas então, no dia da expiação, um dia no ano, o sacerdote teria que limpar, tirar dali toda a sujeira, todo o pecado. Tem também a festa do tabernáculo, em que 7 dias eles deveriam ficar dentro das tendas para lembrar a vida que eles levaram dentro das tendas. Ou seja, quando eles estivessem também na terra prometida, eles deveriam festejar a festa do tabernáculo dentro das tendas para se lembrar que eles passaram pelo deserto, moraram dessa forma, nessas habitações, mas que eles era só para lembrar mesmo, mas agora eles estariam depois na terra prometida. No capítulo 24, no verso 1, Deus pede ao povo que trouxesse então uma oferta de azeite de oliva puro para o santuário.
para o candelabro, para as lâmpadas, deveria estar acesa constantemente. E nós sabemos que o candelabro é o símbolo do Espírito Santo. Depois também o pão para a mesa, então explica como deveria ser feito esse pão, todos os ingredientes, como deveria ser feito certinho. Eram 12 pães, a mesa nunca poderia estar vazia. Esses 12 pães também simbolizavam as 12 tribos de Israel. Os sacerdotes se alimentariam deste alimento, desses pães, até porque era o povo que sustentava e cuidava também das necessidades, de tudo que os sacerdotes necessitavam. Então aqui, quando a gente vê o pão, quando nós lemos e vemos o pão, nós entendemos que Deus está apontando para Cristo, pão da vida. Nós não podemos viver sem Jesus. Ele é o nosso alimento diário. Ele nos alimenta com sua paz, com sua graça, com seu amor, com seu perdão, e não dá para viver sem Ele. É diário mesmo. Jesus é o pão da vida e Ele deve se fazer presente sempre em nosso dia a dia, em nossas vidas. E quando fala aqui do candelabro, do azeite que deveria ser trazido para que a lâmpada não se apagasse, para que o fogo não se apagasse, isso é apontando para o Espírito Santo mesmo. Dentro de nós, a presença de Deus não pode faltar. Aonde estamos, a presença de Deus não pode faltar. A chama do Espírito Santo deve permanecer sempre viva e acesa dentro de nós e através de nós. Deus depois fala de algumas leis também, sobre conduta moral, no finalzinho aí do capítulo 24. Por quê? Porque Deus precisava corrigir coisas, como já falamos nos vídeos anteriores. Ele estava ali criando uma nova nação que tomaria posse da terra que ele havia prometido, a Canaã. Então, ele precisava organizar, eles tinham costumes, ideias equivocadas, muitas coisas que eles carregavam ali do Egito, da vida do Egito. Então, Deus estava consertando, organizando, instruindo e às vezes com leis parecendo duras e pesadas. Às vezes nós precisamos também de correções, são necessárias. A disciplina, ela nos ensina e ela nos traz crescimento. E quando nós amadurecemos, somos disciplinados, ensinados e amadurecemos, talvez não precisamos mais de disciplinas tão rigorosas, não é mesmo? No capítulo 25, fala do ano sabático e do jubileu. O ano sabático, eles plantariam, semeariam, mas no 7º dia eles deveriam descansar. A terra também deveria descansar. Quando eles estivessem então em Canaã, no 7º ano, eles deveriam descansar. Olha só que Deus maravilhoso. Ele prometeu que no 6º ano eles iam colher com muito mais abundância, para que no 7º eles pudessem ficar tranquilos, deixar a terra descansar e descansar também. Deus está nos ensinando a repousar, a trabalhar no tempo certo, a cuidar também da terra. Ele nos fez para governar, como falou com Adão lá no Éden, como fez com Adão. Ele nos fez para governar, cuidar da sua criação, cuidar de tudo que Ele fez. E o que nós temos feito? Será que nós temos mesmo governado com sabedoria, com graça? Nós temos mesmo cuidado da criação de Deus? Porque Ele nos colocou aqui também para isso. Nós somos excelência da sua criação, somos feitos à imagem e semelhança dEle. Então Ele espera isso de nós. O ano do jubileu. Os principais objetivos desse ano muito especial e separado por Deus era que o povo vivesse um ano gostoso, de libertação, de restauração, de fé, de consagração ao Senhor através de algumas práticas ali, nesse ano de jubileu. Vamos ver algumas práticas aqui. Eu vejo esse ano de jubileu, essa celebração, como um ano da bondade, um ano da celebração da bondade de Deus, da expressão da bondade de Deus através da vida deles também. As pessoas deveriam voltar às suas possessões iniciais. A terra não podia ser semeada neste ano. O descanso aí mais uma vez. A terra não podia ser vendida como propriedade perpétua, exclusiva. Se o irmão empobrecesse por algumas situações, se ele perdesse os seus bens, empobrecesse, ele deveria ser sustentado pelo povo.
então os outros irmãos cuidariam dele, não deixariam que ele passasse necessidade. E também a ajuda aos estrangeiros. Então, quando chegassem pessoas estrangeiras, deveriam ser acolhidas e amadas. Esse jubileu também, esse ano do jubileu, é muito importante, muito bom para também os escravos. Os escravos seriam liberados no ano do jubileu. E os escravos de outras nações deveriam ser bem cuidados. Então Deus aqui ele adverte, não tratem os escravos de outras nações com tirania, mas com leveza e bondade. Este ano do jubileu é conhecido como o ano da bondade e da libertação. Podemos então fazer uma ponte com o ano da volta de Cristo Jesus. Podemos então lembrar e com esperança na volta do nosso Senhor. Porque nós vamos voltar ao nosso dono, nós vamos voltar a Ele, o nosso dono original. Vamos tomar posse, vamos possuir a terra que Ele nos prometeu, a terra que Ele conquistou por nós, é nossa por direito, porque Jesus conquistou na cruz. Ele prometeu e nós vamos pisar lá, nós vamos para lá, porque de fato é lá a nossa morada. E nós não devemos abrir mão disso. Ele conquistou por nós. Ele, sim, Jesus, nos deu liberdade, como já falamos antes. Ele rasgou o véu que nos separava e hoje nós temos acesso ao Pai, acesso a Deus e nós temos a esperança da vida eterna, a esperança da nossa morada eterna. Vamos para lá morar com Ele, com certeza. Então nós vamos celebrar o jubileu. Não se esqueça disso, a libertação e a volta para a nossa casa. Se você tem alguma dúvida sobre algo que foi ensinado nesses capítulos 23, 24 e 25, você pode perguntar ou colocar algum comentário abaixo do vídeo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.